começar a falar sobre a formação humana. A formação espiritual, poderíamos falar muito mais coisas, mas acho interessante vocês aprofundarem mais nessa questão. Um livro que eu sugiro para vocês lerem se chama Casamento a Três. Não, perdão, Três para Casar. E é de um sacerdote já falecido chamado Fulton Sheen. Fulton Sheen. Três para Casar. É bem essa ideia de que o casamento bom, né, o casamento sólido, é aquele que se faz com Deus. Basta pensar que foi o próprio Deus quem criou o casamento, criou o homem e a mulher. Então, uma razão a mais, né? Uma razão importante para colocar Deus no casamento. Mas vamos começar sobre esse tema muito, muito bonito, muito extenso, sobre a formação humana. E o que vocês diriam que é a formação humana? O que se trata quando nós falamos de formação humana? Sem ideia? Sem ideia. Formação humana, nós podemos, de uma maneira resumida, dizer que são as virtudes humanas. O que é formar uma pessoa no aspecto humano? É, sobretudo, não é só isso, mas é, sobretudo, formá-la nas virtudes. E aqui nós já temos um tema muito interessante, porque a palavra virtude, ela é muito pouco utilizada hoje em dia, não é? Vocês falam entre as pessoas no dia a dia de virtudes, essa é uma virtude, puxa, é importante conquistar essa virtude. Não, né? Não se fala, e isso é uma pobreza imensa da cultura que nós estamos vivendo. E é uma cultura de todo o Ocidente e do Oriente, diria. Porque se perdeu toda a preocupação pela formação humana ao longo dos séculos. Quando os gregos é quem descobriram a formação humana e a importância da formação humana, assim também a formação filosófica, toda a cultura filosófica. Bom, os gregos eles fizeram muito, né, pelo ser humano, descobrindo também as ciências. Não existia ciências antes dos gregos, a própria metodologia da ciência, como estudar a ciência, isso tudo vem dos gregos. E eles concebiam assim o homem, né, como o ideal, né, como criar um ser humano perfeito, como constituir uma pessoa que seja rica em todos os sentidos. E hoje se perdeu. Como falava, a grande preocupação das pessoas hoje é a formação profissional. Formação profissional. De tal forma que as pessoas se tornam exímios profissionais. Hoje eu falava com uma pessoa que ela diz que fez uma faculdade ou duas, não sei quantos MBAs, cursos de especialização, e até agora não parou, e ela está com não sei quantos anos e tal. Nossa, impressionante, né? Que bom que as pessoas tenham uma formação profissional de qualidade, mas não se pode descuidar os outros campos da personalidade humana. Então, falando um pouco mais sobre as virtudes. Então, primeiro que eu dizia isso, que se fala muito pouco delas, mas já vamos falar com mais detalhes sobre elas. Queria agora falar algo que está na base e do porquê até se requer
realizar a formação humana. Então, a base do ser humano. Qual que é a base do ser humano? Como que nasce uma pessoa humana? Ela nasce com o que nós denominamos de temperamento. Temperamento. Todo ser humano nasce com determinadas qualidades e determinados defeitos, com determinadas facilidades e com determinadas dificuldades. E você, se você começar a observar com mais calma, você já vai ver essa verdade nos bebês. Você olha um bebê, você já vê aquele bebê que é inseguro, que é mais inseguro, você já vê aquele bebê que é mais calminho, né? Você já vê aquele bebê que é mais agitado. Ih, cuidado, hein? Bebê agitado, né? Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Por quê? Porque, puxa, mas ele quer ser assim? Ele quer ser agitado? Não. É uma característica da sua personalidade. Porque todos nós nascemos com um temperamento, com um jeitão, né? O que nós dizemos assim, um jeitão, umas características que estão na raiz do nosso ser. Justamente por isso, porque estão na raiz do nosso ser, é muito difícil mudar o jeito de ser. É muito difícil mudar as características do temperamento. Então, mas nós podemos trabalhar em cima disso, não há dúvida nenhuma, e se você vê, por exemplo, um melhor exemplo de pessoas que souberam trabalhar de uma maneira espetacular o seu temperamento, a sua personalidade inicial, os santos. Os santos, eles, apesar de terem formas de ser diversas e com qualidades e defeitos, eles lutaram muito, muito, e chega uma hora que você nem imagina que ele nasceu daquela forma, daquele jeito. Nem imagina. Por exemplo, estou pensando agora num santo que é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele tinha o temperamento irascível. O Padre Pio também. O Padre Pio também. Diz que o Padre Pio, se ele estava, por exemplo, rezando lá na igreja, né, e chegava alguém lá e tocava nas costas dele, Padre Pio, Padre Pio, reagia já de uma maneira abrupta e um pouco com, né, uma maneira irascível, porque era a sua forma de ser. Né? E é bonito você ver que tem santos de todos os tipos, com todos os tipos de temperamento iniciais. E eles nasceram de um jeito e tal, mas aí a base da luta, da graça, sobretudo, né, porque a ajuda de Deus, as pessoas elas vão se transformando e vão lapidando as arestas do temperamento, que nós dizemos. Então, o que é lapidar as arestas do temperamento? Então, com relação às qualidades, potencializar as qualidades, e com relação aos defeitos, lapidar esses defeitos, né? Desbastar esses defeitos. Então, não sei, uma pessoa insegura, então ela pode trabalhar essa insegurança ao longo da sua vida, e vendo por que ela é insegura, enfim, quais são as causas que deixam ela mais insegura do que deveria, diante das realidades, das situações, né? Sem precisar de terapia, vamos dizer assim. Estamos falando aqui de algo normal, da própria vida, né, de um crescimento, de um desenvolvimento da personalidade, sem nenhuma anomalia, vamos dizer assim, né, sem nada assim de muito... As pessoas vão procurar terapia quando já vem uma coisa assim que está, vamos dizer assim, por exemplo, estou me vindo à cabeça agora, pode ser muitas outras coisas, mas, sei lá, um mau humor doentio,
né? Uma pessoa que tem um mau humor muito forte, muito profundo, que dura dias e dias, não, tem alguma coisa estranha aí, né? Não é normal que uma pessoa, mesmo tendo o seu temperamento, às vezes um pouco mais calado, um pouco menos sorridente, tem pessoas que são, por temperamento, muito alegres, né? É o temperamento dela. Uma pessoa festiva, uma pessoa exuberante, né, extrovertida, e tem outras pessoas que são mais caladas, que são mais reservadas, né? Então, enfim, as pessoas são bem diferentes. Então, a gente pode dizer assim, que o temperamento é o estado bruto da personalidade. Se compararmos a nossa personalidade com uma pedra, a pedra, ela pode estar no estado bruto ou pode estar lapidada. Então, nós podemos dizer que todos nós somos pedras preciosas, ou seja, que lá dentro tem uma pedra preciosa, mas nós viemos à Terra em estado bruto. Não totalmente bruto, porque bruto seria não ter nenhuma qualidade, né, na personalidade desde o nascimento, não. Não. Nós temos, como eu dizia, né, qualidades e defeitos. Não totalmente bruto, já que Deus nos faz com determinadas qualidades inatas. Isso é muito importante nós sabermos e termos ciência disso. Por exemplo, vocês querem ver um caso concreto onde há problema no relacionamento? Muito comum você achar que as pessoas têm que ser como nós. Se eu sou calmo, ele também tem que ser calmo, ou ela também tem que ser calma, né? Se eu sou organizado, ela também tem que ser organizada. Se eu sou uma pessoa de mais iniciativa, então por que ele não tem iniciativa? Por que ela não tem iniciativa? Puxa, mano, só, enfim, sair da poltrona e tal, que não é assim. Não é assim. Por quê? Porque nós já nascemos com determinadas qualidades. E para nós, em geral, que nós somos bons, nós já nascemos com isso. Já está lá, desde o nascimento. Você não é que tenha feito muito para ser do jeito que você é, nas coisas boas, né? E nas coisas ruins, enfim, estão ali também desde o nosso nascimento, e talvez você não tenha trabalhado tanto, ou tenha trabalhado mais para arrancá-las, mas as nossas qualidades, né, uma pessoa paciente e tal, é porque ela já desde era um bebezinho já calmo, já era um bebezinho calmo, né? E puxa vida, e por que ele toda hora briga, por que toda hora perde as estribeiras e tal? Mas é por isso, porque ele não tem essa qualidade que você tem. E por que Deus nos fez assim? Interessante, né? Sempre reportar para Deus, porque tudo tem esse sentido, um sentido que vem lá de cima, vem de Deus, né? Deus é que criou a natureza humana dessa forma. Eu penso que Deus criou assim, primeiro para que nós tenhamos todo esse trabalho de evolução e amadurecimento, de crescimento e de santificação. Se nós já nascêssemos com todas as qualidades, não teria nenhum trabalho, né, pessoal de crescimento. E se nascêssemos só sem nada, na filosofia, há uma expressão que diz assim, tanquam tabula rasa. Diz assim, que uma pessoa é como uma tábua, não tem nada, e aí ela vai colocando tudo que ela quer. Às vezes as pessoas pensavam assim, não já na época de Aristóteles e tal, não, já se conhecia os temperamentos, mas antigamente até se tinha essa ideia de que as pessoas nasciam zeradas,
e aí elas vão colocando o que elas querem na sua personalidade. Mas não é assim. Né? E, então, eu preciso saber compreender, né, grande parte da compreensão de uma pessoa que é compreensiva é porque ela captou a realidade dos temperamentos. Ela toma consciência de que as pessoas são diferentes, partindo já daí, do temperamento. Puxa, mas ele não é carinhoso, ela não é carinhosa. Puxa, eu gostaria tanto que fosse, puxa, mas todos nós sentimos falta de carinho, de atenção e tal. Mas tem pessoas que são assim, nasceram assim, mais secas. Sim, educação também educação. Mas tudo começa pelo temperamento. Pelo temperamento. E se é temperamento mesmo, é difícil mudar. É difícil mudar. Tem, nossa, coisas ali que são... Né, pode mudar, bastante até, mas é difícil. Também no temperamento tem aspectos mais superficiais, que são mais fáceis de desbastar, de mudar. Agora tem outras características que são muito enraizadas, muito enraizadas. Bom, que mais coisas que nós podemos dizer aqui? Então, essa ideia é interessante da pedra, né? Da pedra. Todos nós somos uma pedra e que não nascemos num estado totalmente bruto, né? Mas tem uma pedra preciosa lá dentro. Então, trabalhar esta pedra chama-se adquirir virtudes. E o que é uma virtude? É uma qualidade moral estável. Uma qualidade... Por que nós falamos moral? Porque o aspecto moral se refere ao bem e ao mal. Né? Então, o ser humano ele tem ações que não são nem boas nem ruins. Não sei, a digestão, por exemplo, não é nem boa nem ruim. Né? A digestão é uma ação humana. Por isso que nós distinguimos entre ações humanas e ações do homem. Então, as ações do homem são as coisas que não entra a liberdade. Respirar, né? Tudo que está dentro de nós, que está funcionando aí, independente até da nossa consciência. Agora, tudo aquilo que passa pela liberdade e pela consciência são ações passíveis de serem boas e ruins. Então, a virtude, ela te dá uma qualidade moral, porque ela vai te ajudar a você ser uma pessoa boa. E uma qualidade moral estável. E por que é estável? Porque eu vou adquirindo essa qualidade à base de atos de virtude, de atos no sentido daquela virtude. Então, exemplos de virtudes, né? Caridade, bondade, sinceridade. Sinceridade, por exemplo. As pessoas nascem sinceras. Olha, tem pessoas que, por temperamento, têm uma facilidade maior para serem sinceras. E tem pessoas que, por temperamento, não têm tanta facilidade assim, porque são mais tímidas, porque tem vergonha, né? Tem uma vergonha de falar as coisas que faz de ruim. Tem pessoas que são cara de pau total, né? Não estão nem aí, né? E falam e pronto, né? Não acontece nada e tal. Mas são tipos de pessoas, né? Mas a sinceridade, você ser sincero mesmo, também, mesmo as pessoas que nascem com a facilidade, ela tem muito ainda a crescer naquela virtude. Né? Aquilo é uma qualidade, não é ainda uma virtude, porque a virtude mesmo é quando é a toda prova. A pessoa é sincera a toda prova. Ela é caridosa, ela vive a caridade a toda prova. Ela é boa, bondosa em todas as circunstâncias da sua vida, quando ela está doente, quando ela não está doente, quando ela está disposta, quando não está disposta. E como é que eu vou adquirindo isso? À base de ações
de sinceridade, falando de sinceridade, fazendo o esforço de ser sincero. Então, eu fiz o esforço de ser sincero, então eu dei uma alteração, uma pequena alteração na minha personalidade para eu ser uma pessoa sincera. E faço outro ato de sinceridade, é como no exercício físico. Você vai ganhando a forma e aquilo fica estável, vai ganhando uma estabilidade. Então, na vida humana é a mesma coisa. À medida que você vai exercitando os atos daquela virtude, você vai adquirindo aquela virtude. E também pode perder. Né? Eu adquiri, e aí depois você pode ir perdendo, assim como também no campo físico. Você pode perder a forma se você não continua exercitando, não é? Então, exemplos de virtude, vamos falar de outras, né, para vocês só lembrarem, né? Então, falava de caridade, bondade, sinceridade, laboriosidade. O que é a virtude da laboriosidade? A pessoa que trabalha, trabalhadora, uma pessoa trabalhadora, laboriosa. Virtude da fé, da esperança, da humildade, da alegria, da justiça, da paciência, da prudência, da generosidade, da temperança, da ordem, do aproveitamento do tempo, da fortaleza. Agora vamos imaginar um casal em estado que se casa, né? Eles se casam no estado bastante bruto. O que vai acontecer? A convivência nesse casal será bastante difícil. Por quê? Porque eles terão muitos defeitos. Serão pessoas pouco polidas, pouco trabalhadas, muito toscas. Deixa eu aqui, espera um momento. Exatamente. O que torna difícil a convivência, o que torna difícil a convivência? Será que o que torna difícil é que, puxa, o meu marido, ele é belga. O problema disso, da minha vida, é que meu marido é belga. Não tem nada a ver, né? Se o teu marido é belga, ou tua esposa é africana, né? Não é isso. O que torna difícil a convivência e pode levar a situações bem difíceis são os defeitos. São os defeitos. Então, vamos imaginar que quem esteja do nosso lado seja Jesus. O que vai acontecer? A convivência com ele será uma maravilha. Por quê? Porque Deus é perfeito Deus e perfeito homem. Então, não haverá nada, absolutamente nada que nós nos aborreceremos, que nós nos chatearemos, que... você sabe que pode acontecer só uma coisa quando você está do lado de uma pessoa muito boa? Sabe o que pode acontecer? Inveja. A inveja. A inveja é a única coisa que pode acontecer de ruim, né, quando você está do lado de uma pessoa muito boa. Então, aí começa a complicar. Puxa, por que eu não estou bem do lado dela? Né? Porque eu sinto inveja. Né? Dizer, se não fosse a inveja, a gente estaria bem do lado das pessoas maravilhosas. Aí não teria nenhum problema. Né? Mas a inveja é tremenda. Né? Os fariseus, eles condenaram Jesus à morte por inveja. Inveja, eles viam Jesus que atraía as multidões, via Jesus que fazia milagres, via Jesus com uma sabedoria infinitamente maior que a deles e tal, e eles foram ficando com uma raiva. Por isso que a gente diz que a inveja mata. A inveja mata. Chega uma hora que você quer a morte da outra pessoa, se você não luta. Aliás, todos os defeitos são terríveis. Né? Eles podem chegar a situações extremas. Todos eles.
todos eles. Então, muito bem, então, dando continuidade, né? Jesus Cristo, se estivesse do nosso lado, seria uma maravilha. Então, nesse sentido, é muito, muito, muito importante conhecer bem o futuro marido, a futura esposa, com relação aos seus defeitos, para saber com quem se está casando. Então, como o grande problema da convivência... Então, aqui nós estamos chegando no cerne da convivência. Qual que é o cerne da convivência? Qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. O que é o casamento? É o dia a dia. Passa a lua de mel, né? Passa aquele apaixonamento, né? Até rápido, né? Falei, puxa vida, mas nossa, aquilo que nós sentíamos quando estávamos namorando, quando nós estávamos lá, né? Eu me lembro uma vez um senhor, quando eu morava lá em Curitiba, ele falava, procurando emprego, foi lá na sua empresa e tal, e ele falou um pouco da dificuldade da vida e tal, porque ele não ia poder oferecer nenhum emprego para mim e tal, que a empresa era pequena e tal. Ele falou assim, a vida é dura, viu? Quando o namoro passa, né? Passa a infância, né? E aí vem só problemas e dificuldades na vida. Eu falei, caramba. Né? Então, namoro é uma maravilha, né? Namoro é uma maravilha, né? Aqueles anjinhos lá que estão, né? Parecem, né? Dois passarinhos de alegria, né? Tal. Só que essa coisa epidérmica vai desaparecendo, e aí é que vai ser construído o amor. O amor, ele é construído na diminuição do sentimento. Porque antes você pensava que amava, e agora você vai realmente exercitar o amor, porque o amor verdadeiro é amar alguém, não porque ela me faz bem, eu me sinto bem do lado dela. Não é uma coisa egoísta nem sentimental. Tem sentimento, o amor? Depois nós vamos aprofundar. Isso faz parte da formação humana, saber o que é o amor. Então, veja só, interessante isso. Então, então, na verdade, qualquer convivência na minha casa, que eu moro com várias outras pessoas, é difícil? É difícil, em determinados momentos, sim, porque as pessoas são muito diferentes. Muito diferentes. Então, já é difícil conviver conosco próprio. Imagina, só existe você. Nossa, seria um terror, né? Meu Deus do céu, que horror conviver comigo. Então, imagina ter uma outra pessoa na tua frente. Nossa, agora é que vai, né? Porque ela, sei lá, né? Eu vou gostar de uma coisa, ela vai gostar de outra, e eu vou ter uma reação diante de um fato, ela vai ter outra reação desse fato, eu vou querer uma coisa, ela vai querer, e aí vai, né? Então, mas tudo bem, não tem importância as diferenças, desde que haja uma união, desde que haja sintonia, desde que não haja defeitos que, né, vão minando essa relação. Então, os defeitos, qualidades e defeitos. Então, aqui é importante, eu vou falar uma coisa que eu acho que não são todos que estão aqui, são poucas que ainda não estão casados, né? E para aqueles que já estão casados, vai servir para vocês falarem a quem vocês conhecem, para que estejam atentos ao que eu vou dizer agora. Que é algo que não é tão desconhecido, algo sabido, já até falamos um pouquinho aqui,
mas é para vocês darem importância, né, ao que eu vou dizer. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Franklin, que ele dizia assim: abra bem os olhos antes de casar. Mantenha-os semicerrados depois. Interessante, né? O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que você tem que ser uma pessoa que seja atenta, esperta, né? Abra bem os olhos, né? Conheça com toda a profundidade essa pessoa que você pretende se casar. O máximo de profundidade possível, né? Mas uma vez que você casou, fecha um pouco esses olhos, porque você nunca vai encontrar uma pessoa ideal, nunca vai encontrar uma pessoa sem defeitos, você nunca vai. Então não fica reparando, repara antes, muito, muito, mas depois já não repara tanto assim, né? Não, agora é a hora do amor, né? Agora é a hora mais do amor mesmo, é verdadeiro. Então, conheça bem, né? Conheça bem. Quem não deseja se casar com uma pessoa podendo ter a segurança de que dará certo? Todo mundo, não é? Por que as pessoas procuram cartomante, né, tarô? Me mostra aqui se vai dar certo, me mostra aqui se o futuro. O ser humano adora saber o futuro, adora saber o futuro, né? Então dá uma coceguinha assim, né, para procurar alguém lá que me diga o que vai acontecer e tal, né? E mas nós podemos fazer esse trabalho. Então, as pessoas que estão casadas, falem isso para as pessoas jovens. Vocês podem conhecer muito a fundo quem está do teu lado. Não é fácil. Não é fácil. E como é que eu faço isso? Vamos falar. Então, quem não desejaria casar com uma pessoa podendo ter a segurança enorme que dará certo? Não há dúvida de que todo casamento comporta um risco. Você vai casar? Não tem, né? Tem até pessoas que nessa hora travam, na hora de dar o passo para o casamento, né? E não saem daí. Tem gente que depois acaba nem casando, né? Com medo, insegurança do que vai acontecer, né? É um medo. Mas o ser humano não pode agir assim. Se o ser humano fosse agir assim, a gente nem andaria. Porque quando você anda, é terrível, terrível caminhar. Por quê? Porque quando você anda, você tira um pé do chão. Meu Deus, eu estou tirando o pé do chão, né? Estou tirando o pé do chão. Pois é extremamente inseguro, é uma loucura. Só que a gente já se acostumou a fazer isso, perdeu o medo. Mas quando nós estávamos aprendendo, era um pavor. Um pavor, ficar de pé já era um pavor, né? Mas são as inseguranças que nós vamos vencendo, né? Então não há dúvida que todo casamento comporta um risco, no sentido de saber 100% com quem eu estou casando. No entanto, esse risco pode ser reduzido, segundo a minha experiência, a algo bastante pequeno, né? Um risco não tão grande assim. Conhecer totalmente, jamais vamos conhecer. Aliás, nem nós nos conhecemos a nós mesmos, né? Nós vamos nos conhecendo ao longo da vida, vamos nos conhecendo, né? E também a pessoa, né, que vai ser o teu marido, a tua esposa, você também irá conhecendo ao longo da vida, porque sabe como quando você conhece as pessoas,
quando as pessoas são testadas, de acordo com o teste que elas passam. Então, Santo Agostinho ele falava isso, que nós nos conhecemos só quando somos testados. Você já passou por essa situação? Não. Então, você ainda não sabe como é que você é diante dessa situação. Você pensa que vai ser desse jeito. Não, eu sou uma pessoa calma, então nessa situação você calma. Espere essa situação acontecer para você ver se você vai ser calmo ou não. Então, o ser humano ele só se conhece nas situações concretas da vida. Por isso que é um perigo essas pessoas que se conhecem e em 3, 4 meses já estão querendo casar. Não, mas nós somos já pessoas maduras e já temos experiência da vida e tal. Pessoas que se casam em um ano, conheceu, casou. Pode até dar certo. Né? Por exemplo, os pais de Santa Teresinha, eles se conheceram numa ponte. Na ponte lá da cidade, eles cruzaram a ponte, um olhou para o outro e lá e já, né, se apaixonaram e eu acho que em poucos meses já estavam casados. Né? Qual que foi a diferença aí? Né? A diferença é que eles eram santos, né? Já eram pessoas muito boas, né? Muito boas. Tanto assim que eu acho que a família mais santa que, né, tirando Nossa Senhora, São José, a família mais santa. Por quê? Porque os dois são santos, o pai e a mãe, Santa Teresinha é santa, e a outra irmã, a Leôncia, também é santa. Né? Você imagina, tem 4 santos na família, canonizados. Brincadeira. Né? Então, eles eram muito especiais, esses pais aí, até vale a pena ler, porque você vai ver o que é um casal santo, né? Muito, muito bonito. Os pais de Santa Teresinha. Então, querer casar em poucos meses é uma temeridade enorme, porque a própria vida precisa acontecer para que você veja como as pessoas são. Então, lógico, também isso não vai poder se estender a muito, né? Tem vamos dizer assim, um tempo prudente para você conhecer uma pessoa. Então, como é que eu conheço uma pessoa? Eu conheço uma pessoa sendo, no bom sentido, crítico. Crítico. Quem não vai com a cara de alguém, nossa, em 5 minutos vê um monte de defeitos no outro, naquela pessoa. Você não vai com a cara, né? Então, qualquer coisinha que ela faz, você, tá vendo? Não sei o quê. Ó, tá, ó, agora vi também. Opa, essa aqui né, nariz empinado e não sei o quê. E olha só como ela é preguiçosa também. Olha como ela é preguiçosa. Ó, olha como não sei o quê. Então, agora, quem nós amamos, nós não enxergamos nada. Esse é o problema. Eu digo assim que existem 2 fases cegas até o casamento: o namoro e o noivado. Por quê? Porque o namoro, os dois estão apaixonados. E quem está apaixonado, tudo é uma maravilha. Tudo é uma maravilha. Nossa, olha só. Né? A orelha dele é gigantesca, mas eu me apaixonei pela orelha dele. Não é? Quer dizer, quem ama, né, ama tudo praticamente. Tudo, e tudo fala assim, não, mas isso, nossa, o importante é que nós nos queremos muito, nos amamos muito, isso aqui tudo bem, depois isso aqui já se resolve, então, calma, cuidado, isso aqui depois será, né? Então, nós temos que ser, no bom sentido, advogado do diabo. Advogado do diabo, né?
Qualquer coisinha que vem para fora, para e reflita. Isso aqui pode ser a pontinha do iceberg. Você quer ver um exemplo concreto? O padre está cheio de história, né? O que eu estou falando tem base em muita situação concreta, né? Estou pensando numa mulher que casou com um homem que ele bebia socialmente. Bebia socialmente. Perfeito, né? Puxa, beber socialmente, né? Beber um pouquinho, né? Final de semana e tal, né? Um pouquinho mais da conta e tal. Não acontece nada e tal. Meu Deus do céu. O que isso está ocasionando hoje de problema nesse casamento? Hoje não tem um final de semana que ele não bebe, e muitas vezes de ficar completamente bêbado. E o que uma pessoa bêbada, como é que ela se comporta? Um terror. Ela dá vexame, porque às vezes é na casa de uma prima, de um parente, de um amigo que foi para uma festa e tal, e ele exagera ali. E aí depois é xingar, ser agressivo, bêbado é tremendo, né? Então você imagina sempre acontecer isso, praticamente todo final de semana, né? E dizendo coisas horríveis, e dizendo coisas e faltando respeito de uma maneira horrorosa. Então, mas puxa vida, mas era só ele bebia só socialmente e tal. Calma, você tem que ir a fundo nessa. Por que ele bebe? O que está acontecendo, né? Por que ele? Qual que é o motivo? Qual que é a causa? Será que ele tem controle sobre a bebida? Será que não é uma fuga? Será que não é uma pessoa insegura e faz com que ela beba? Será que não é uma busca desordenada de prazer, mas não só nesse campo, mas em outros que, né? Opa, vamos pensar. E pensa mais, e pensa mais, né? Ou seja, nós temos que ser como que terapeuta, nós temos que colocar a cabeça para funcionar, né? Ao conhecer as pessoas. A nós, em primeiro lugar, né? Por isso eu até dei essa lição de casa de vocês enumerarem 20 qualidades e 20 defeitos, porque praticamente ninguém faz isso hoje, né? Esse trabalho de se conhecer. Né? E se não faz esse trabalho, também não faz o outro, né? De conhecer o outro. Né? Não há profundidade do conhecimento da pessoa humana. Então, se nós vamos falar de virtudes, de trabalhar as virtudes, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer muito bem quem eu sou e quais são as virtudes que hoje eu preciso trabalhar. Que eu sei que o que acontece, né, quando você não tem a virtude? Isso te incapacita a fazer o bem. Qualquer defeito, em primeiro lugar, o que ele te faz é te incapacitar a fazer o bem. Eu quero ser paciente, mas eu não consigo. Eu quero viver a caridade, mas eu não consigo. Eu vejo o bem onde ele está, só que eu não consigo. Não tenho, então ele tinca, e depois ele faz o mal, né? O mal aos outros. Grande parte dos defeitos tem uns que são internos, né? Pensar mal, né? Coisa assim que você não vê, né? Por fora. Mas a maior parte dos defeitos, eles causam danos ao próximo. Então, eu preciso conhecer muito bem, né, quais são os meus defeitos, quais são as minhas limitações. Limitações. Tem coisas que não são defeitos, são limitações. Eu sou limitado, eu não sei cantar, sou péssimo. Se eu canto, acho que os vidros todos se quebram. Então,
uma limitação. Puxa vida, mas eu gostaria de ter. Pode até ser que você trabalhe a tua voz e passe a cantar, assim, razoavelmente. Agora tem pessoas que nascem com uma voz que são, né, algo esplêndido. Então, são essas qualidades do temperamento, né? Esses dons também, né, que vêm junto com o temperamento. E, então, abra bem os olhos antes de... Quem é que faz essa tarefa hoje? Quem que está preocupado no namoro com essa tarefa? Praticamente ninguém. Praticamente ninguém. Então, eles ficam lá indo por outros caminhos, né? Curtir, se divertir, né? Enfim, fazer coisas prazerosas entre eles e tal, e estão esquecendo do mais importante. Do mais importante. Né? Quem é essa pessoa que eu pretendo que esteja do meu lado para o resto da vida? Para o resto da vida. Que qualidades ela tem, que defeito. Então, até é bom fazer uma listinha, eu diria assim, né? Deixar lá guardada no celular, num lugar escondido. Né? E você vai conhecendo a pessoa e vai colocando lá uma coluninha da qualidade, a coluninha do defeito e a coluninha da limitação. Aí vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo e vai pensando nos defeitos e tal. Por quê? Por que ele é assim? Por que ele tem esse comportamento? Até na profundidade do conhecimento, nós dizemos assim que há 3 níveis. 3 níveis. As pessoas, em primeiro lugar, elas agem. Então, elas têm as ações. Então, ela fez isso. Né? Fez isso. Agora, por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela tem uma tendência a isso. Então, aí já é um segundo nível. Você vê só o lado externo, a ação em si, mas eu posso fazer uma primeira pergunta e falar, mas por que ela agiu assim? Por que ela age assim? Porque ela tem a tendência a ser assim. Né? Ou tem esse defeito. Né? Então, esse defeito aqui é causa não só disso, mas de muitas outras coisas, né, na sua vida. Agora, por que ela tem esse defeito? Pelo temperamento e tal. Mas também há uma má disposição interior, lá no fundo da alma. Por exemplo, por que então, uma pessoa lá que não fez tal coisa, deveria ter feito e não fez. Mas por que não fez isso? Porque ela tem a tendência a ser preguiçosa. Né? Mas por que ela tem a tendência a ser preguiçosa? Né? É uma característica do temperamento? Sim. Uma característica, talvez ela seja uma pessoa mais devagar, uma pessoa mais apática, mas pode ser uma má vontade, uma má disposição com relação à dor, à cruz, o sofrimento. Ela não está aberta, disposta a abraçar a cruz. Ela foge da cruz. Então, está mais lá dentro isso. Né? Não é só o defeito, mas também do defeito você pode falar por que ele tem esse defeito, por que ela tem essa tendência. Né? E você pode encontrar explicações ali. Né? Puxa, então se é uma pessoa que foge da cruz, caramba, então será que ela vai fugir da cruz nessa situação? Será que ela vai fugir da cruz naquela outra? Será que ela vai ser uma pessoa que não aprendeu a lidar com as dificuldades, a enfrentar as dificuldades da sua vida e tal, né? Então, nossa, isso aqui é tal, né? Então, vocês veem, né, como se pode aprofundar. Então, bom, temos que terminar por aqui. Então, fica aqui essa primeira aula
sobre a formação humana, que concretamente é falar um pouco sobre as virtudes, e das virtudes nós vemos o temperamento, porque as pessoas nascem com determinada personalidade, se bem que a personalidade, a gente fala temperamento, né? A personalidade já é o conjunto do temperamento com o que elas estão trabalhando, né, em si. E a importância de conhecer nossas qualidades e defeitos. Né? Importância de conhecer. E mesmo para quem está casado, né? Assim, puxa, deixa eu conhecer melhor, porque aí também eu vou entender melhor o meu marido ou a minha esposa. Vou entender melhor. E vou poder até ajudar mais. Ajudar mais. Puxa, olha, eu notei que você tem isso, não sei se você já reparou que eu acho que você tem isso por causa disso, que não sei o quê. Nossa, pode dar uma luz ali, né? Com jeito, com carinho, né? Olha, estou pensando isso, me parece, o que você acha e tal, né? Então, uma conversa muito boa essa, né, de você abrir. Quantas vezes as pessoas me corrigiram abrindo panoramas, né, do meu comportamento, né, abrindo panoramas, coisas que eu não enxergava, coisas que eu não via. Então, isso é até para ajudar os amigos, as amigas, não é? A gente vai vendo lá atitudes, comportamentos e tal. Podemos ser profundos. Eu conheço pessoas que são assim já, por natureza, são muito profundas no que diz respeito à pessoa humana. São muito profundas. Elas conhecem um pouquinho e elas vão lá, faz um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Um diagnóstico, né, das pessoas, muito interessante. Lógico que nunca a gente vai poder fechar, né? Essa pessoa é assim. O ser humano, a vida é um mistério, né? Não podemos nunca colocar o ser humano dentro de um quadro, né? Dizer que ele é desse jeito e tudo, né? E mesmo porque também ele pode se transformar, né? Ele pode mudar, né? Mas precisa tomar cuidado. Tem pessoas que fazem diagnóstico e falam, olha, calma, toma cuidado, parece que essa pessoa é assim, né? Parece que não sei o quê, então, né? Então, um sacerdote, por exemplo, tem que fazer isso para poder ajudar, né? A pessoa vem lá, começa a falar um monte de coisas, né? Mas o que está por trás de tudo isso, né? Quem é essa pessoa? Como é essa pessoa? Qual é o seu temperamento? Né? Qual é a sua personalidade? Né? Todo esse trabalho a gente tem que fazer. Muito bem, ficamos por aqui. Semana que vem continuamos. Tem muita coisa para falar. Sim. Obrigada, Tá, padre. Obrigada. Obrigada a todas, viu, pela participação. Gente, tudo de bom. Boa noite, hein? Boa noite. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite, obrigada, padre. De nada.